Os Simpsons começaram como uma sátira de família, mas acabaram virando uma das séries mais comentadas quando o assunto é previsão. Piadas sobre Trump presidente, a compra da Fox, a nota de R$200 e até cenas envolvendo futebol voltaram anos depois com um peso estranho. Agora, uma cena antiga reapareceu na internet. Foi ligada à Copa do Mundo de 2026 e até a boatos de Terceira Guerra Mundial, deixando muita gente tentando entender onde termina a coincidência e onde começa o arrepio. Será exatamente isso que você irá assistir hoje. Donald Trump ainda era visto mais como um empresário e rosto da televisão, quando os Simpsons soltaram uma brincadeira que parecia impossível, imaginá-lo presidente dos Estados Unidos. No episódio Bart to the Future, exibido em 2000, Lisa Simpson assume a presidência depois de Trump, e logo no começo, ela já encontra uma crise financeira enorme deixada pelo governo anterior. Era uma fala rápida, com cara de exagero de desenho. Só que, em 2016, Trump venceu a eleição de verdade. A cena voltou a rodar o mundo, e muita gente passou a tratar os Simpsons quase como se o desenho tivesse enxergado o futuro antes de todo mundo. Depois, o roteirista Dan Greene explicou que a ideia era fazer um alerta para os Estados Unidos. Naquele contexto, colocar Trump na presidência era o maior exagero possível para mostrar um país saindo do rumo. 16 anos antes, o desenho já tinha colocado Donald Trump na Casa Branca sem sequer imaginar que aquilo poderia de fato acontecer. Os Simpsons sempre gostaram de cutucar Hollywood. E em 1998, no episódio Quando Nasce uma Fofoca, apareceu uma piada que na hora parecia só brincadeira com uma empresa grande comprando outra empresa grande. Homer passa pelo estúdio da Fox e a cena quase escapa. É coisa de segundos. Só que o letreiro tinha um detalhe que anos depois fez muita gente pausar para olhar direito. Embaixo do logo da Fox, aparecia a frase dizendo que o estúdio era uma divisão da Walt Disney Company. Na época, era sátira. Em 2019, a Disney concluiu de verdade a compra de grande parte da Fox, num acordo de 71,3 bilhões de dólares. Depois, ainda tirou Fox do nome da área de cinema e rebatizou o estúdio como 20th Century Studios. Uma piada rápida, escondida no cenário, acabou ficando ligada a um dos maiores negócios de Hollywood. Em um episódio de Os Simpsons exibido em 2014, Homer aparece no meio de uma Copa do Mundo no Brasil. Na história, ele vira árbitro e começa a receber propostas de todo lado para mexer nas decisões dos jogos. Mas o detalhe que chama atenção mesmo não é o Homer com o apito, é a maleta. Ela aparece cheia de notas fictícias de R$200. Só que, naquela época, essa nota não existia no Brasil. Seis anos depois, em 29 de julho de 2020, o Banco Central anunciou a criação da nota de R$200. A cédula chegou ao público em 2 de setembro do mesmo ano, e aí muita gente voltou pro episódio só pra rever essa cena. Não era igual, claro. No desenho, as notas eram azuladas, lembrando a antiga nota de R$100. A nota real veio em tons de cinza e marrom, com o lobo-guará. Mesmo assim, a cena ficou curiosa. Em 2014, os Simpsons colocaram uma nota de R$200 no Brasil, quando ela ainda existia só dentro do desenho. Lady Gaga chegou ao intervalo do Super Bowl de 2017 com uma tarefa enorme: segurar um estádio inteiro em Houston, nos Estados Unidos, e ainda a atenção de milhões de pessoas pela TV. Só que, depois do show, a conversa foi parar em outro lugar, uma cena antiga de Os Simpsons, quase 5 anos antes. A própria Gaga tinha dublado a versão animada dela na série. No episódio, ela aparecia com um visual prateado, passava por cima do público presa por cabos e depois sentava no piano para cantar. Aí, quando o show real aconteceu, a comparação ficou fácil demais. Mas a explicação era bem menos misteriosa. A Gaga já usava visuais chamativos há anos, e o desenho tinha se inspirado em apresentações antigas dela. Mesmo assim, a semelhança ganhou espaço na internet. Um episódio que muita gente colocava entre os mais fracos da série voltou a circular justamente por essa cena, entrando na lista das curiosas previsões de Os Simpsons.
Homer Simpson sempre foi aquele sujeito que se desespera antes de entender o que está acontecendo. Então bastou uma cena antiga reaparecer na internet para muita gente vender aquilo como previsão da Terceira Guerra Mundial, até puxando boatos sobre a Copa de 2026. Mas a origem não tem esse mistério todo. O trecho vem de um curta de Matt Groening exibido em 1987, antes de Os Simpsons virar a série famosa. Na cena, Homer acorda a família no meio da noite dizendo que a guerra começou e manda todo mundo correr pro abrigo. O detalhe é que as versões que circulam hoje não mostram só o curta. Elas misturam o trecho com imagens de guerra, frases alarmistas e até cenas feitas por inteligência artificial. Aí uma piada antiga ganha cara de recado escondido para 2025 ou 2026. Só que o original não apontava para nada disso. A graça da cena era o exagero do Homer. Ele faz tanto alarme falso que a família se cansa e deixa-o fechado no abrigo só para conseguir dormir. Até o cartaz sobre a China era uma piada visual, não um aviso secreto. Hugh Parkfield nem era um personagem principal de Os Simpsons. Mesmo assim, entrou numa cena que sempre volta quando a internet fala das previsões da série. No episódio O Casamento de Lisa, exibido em 1995, Lisa aparece num futuro distante para a época, prestes a se casar. Durante um piquenique, Hugh, seu então noivo, simplesmente fala com um aparelho no pulso para fazer o pedido de casamento. Naquele momento, essa era a graça. Um relógio que servia para conversar parecia tecnologia exagerada demais, coisa de desenho mesmo. Só que, anos depois, ficou difícil ver essa cena sem lembrar dos smartwatches. Hoje eles mostram mensagem, ligação, treino, clima e até fazem chamada. A ideia de um comunicador no pulso já existia em histórias antigas de detetive, então não nasceu ali. Mas os Simpsons acertaram muito bem o formato de uma tecnologia que acabaria no braço de muita gente. Neymar também entrou na lista das tais previsões dos Simpsons. Em 2014, o desenho mostrou o Eu Divo, um jogador brasileiro claramente inspirado nele, famoso por cair no gramado e valorizar qualquer falta. A cena é em um jogo contra a Alemanha. Ele tenta cavar um pênalti, faz um teatrinho, sai de maca, e o episódio ainda leva a piada até um velório falso, enquanto Homer, que era o árbitro da partida, insiste que aquilo não foi pênalti. Daí a internet juntou uma coisa na outra. Poucos meses depois, Neymar saiu mesmo de maca na Copa do Mundo de 2014, nas quartas contra a Colômbia em Fortaleza. Ele teve uma fratura na região lombar e ficou fora do restante do torneio. Bem-vindos, fãs americanos. Eu repito, não foi pênalti! El Divo. Não foi pênalti! Para muitas páginas bastou isso. A piada virou previsão. Em 2022, quando ele machucou o tornozelo na estreia da Copa do Catar, o clipe voltou a circular. E com a Copa de 2026 chegando, páginas de boatos passaram a usar a cena do velório para dizer que o desenho tinha previsto um fim trágico para Neymar. Mas claro, tudo faz parte de uma sátira, e o camisa 10 da seleção está bem, são e salvo. Roy Horn ficou famoso em Las Vegas fazendo mágica perto de animais que muita gente preferia ver só de longe. Ao lado de Siegfried Fischbacher, ele lotava teatros com tigres brancos no palco. Tinha brilho, ilusão, roupa chamativa, mas o perigo ali não era parte do cenário. Em 1993, The Simpsons colocou Gunther e Esti na tela. A piada era bem clara, os dois imitavam Siegfried e Roy. Eles entram cheios de pose, usam a tigresa Anastasia no número, e a apresentação sai do controle na frente da plateia. Na época, dava pra rir porque era desenho. Só que quase 10 anos depois, em 2003, Roy viveu uma cena real muito pior durante uma apresentação ao vivo no Hotel Cassino The Mirage, em Las Vegas, nos Estados Unidos, no que seria considerado mais uma previsão trágica do seriado. O tigre Mantacore, de 180 quilos, pegou Roy pela nuca no palco. O acidente foi gravíssimo. Roy sofreu um derrame e ficou com paralisia parcial permanente no lado esquerdo do corpo. Mesmo depois disso, ele defendia Mantacore e dizia que o animal não tinha agido por maldade. O show da dupla acabou de vez. E o tigre continuou sob os cuidados deles até o fim da vida, morrendo por causas naturais.
A cozinheira Doris apareceu em Os Simpsons com uma piada bem difícil de engolir. A escola estava sem dinheiro, e a saída dela era simples e horrível: colocar carne de cavalo na merenda dos alunos de Springfield. No desenho, isso entrava como um corte de orçamento, aquele tipo de piada absurda sobre comida de escola que dava um desconforto na hora. Só que essa cena foi ao ar em 1994, e quase 20 anos depois, a Europa viu uma história real chegar perto demais disso. Já que, em janeiro de 2013, autoridades da Irlanda encontraram DNA de cavalo em hambúrgueres congelados vendidos como carne bovina. E o caso não ficou pequeno. O problema apareceu em produtos de grandes redes, incluindo lasanhas, hambúrgueres e refeições prontas. A situação atingiu mais de 13 países, chegou a supermercados, escolas e hospitais, e milhões de produtos precisaram ser recolhidos. Depois disso, a fiscalização ficou mais rígida, e aquela piada estranha da merenda de Springfield passou a ser lembrada como uma versão de desenho de um problema que apareceu de verdade na Europa. Os Simpsons já tinham fama de acertar umas coisas bem estranhas antes da hora, mas com Game of Thrones, o que chamou a atenção foi a imagem. Em 2017, a animação abriu uma temporada com um episódio inteiro em clima de fantasia medieval. Springfield virou um reino no estilo de Westeros. E no final, Homer traz de volta um dragão vermelho. O bicho levanta voo por cima da vila, solta fogo por todo lado e a família fica olhando de longe. Na época, era só mais uma paródia exagerada. Só que em 2019, Game of Thrones exibiu o penúltimo episódio da série. Nele, Daenerys Targaryen usa o dragão Drogon para atacar King's Landing, e a cidade inteira acaba tomada pelas chamas em uma cena bem parecida. A semelhança fez muita gente voltar correndo para o episódio dos Simpsons, tratando aquela cena como mais uma previsão bizarra do desenho. E não foi uma cena qualquer. Esse episódio de Game of Thrones teve a maior audiência da história da série, com 18,4 milhões de espectadores. Então, a comparação não ficou escondida em canto nenhum. Foi parar justamente em um dos momentos mais vistos e comentados da televisão naquela época. Em 2016, os Simpsons colocaram o Sr. Burns em uma ideia bem esquisita. No episódio Friends and Family, ele contrata Marge, Bart, Lisa e Maggie para testarem óculos de realidade virtual e fingirem que são sua família dentro de um mundo digital. A graça era justamente o exagero. Gente tão presa na tela que andava por Springfield sem olhar para o lado, batia em poste e até caía em bueiro aberto. Só que, alguns anos depois, essa piada começou a se tornar mais realidade. Em 2 de fevereiro de 2024, a Apple lançou o Vision Pro nos Estados Unidos por $3.500 e logo apareceram vídeos de pessoas no metrô, na calçada e em restaurantes mexendo em telas que só elas viam, com seus óculos cobrindo parte do rosto, assim como mostrado no episódio da série. O mundo real continuava ali, mas parecia ter virado plano de fundo. E não foi como se os Simpsons tivessem tirado isso do nada. Em 2016, a realidade virtual já estava crescendo, com marcas como a Oculus, comprada pela Meta. O acerto foi mais na questão do comportamento, com o encanto, o afastamento e aquela tentativa meio estranha de viver a rua com uma tela no rosto. Agora, com a Copa do Mundo de 2026 chegando aos Estados Unidos, México e Canadá, emissoras como a Fox Sports já fecharam parcerias para transmitir jogos ao vivo em realidade virtual. Em um episódio de Os Simpsons, conhecido pelas supostas previsões, vemos trabalhadores japoneses em uma fábrica embalando produtos quando um deles, doente, espirra dentro de uma caixa, dando origem à chamada gripe de Osaka. Mais tarde, as encomendas chegam a Springfield e a doença acaba se espalhando pela cidade. Anos depois, com o surgimento da Covid-19, muitas pessoas passaram a afirmar que a série teria previsto a pandemia. No entanto, a comparação não é totalmente precisa. No episódio, a doença vem do Japão, não da China, e é transmitida por encomendas enviadas aos Estados Unidos. Já no caso do coronavírus, não há evidências de que pacotes internacionais tenham sido uma forma significativa de transmissão da doença, e estudos revelaram que a transmissão dessa maneira seria impossível. Além disso, a própria enfermidade retratada na animação é diferente da Covid-19. Pai, isso chegou pra você pelo correio.
Apesar dessas diferenças, a coincidência de mostrar um vírus asiático se espalhando pelo mundo fez com que muitos enxergassem o episódio como mais uma das famosas previsões de Os Simpsons. Um detalhe importante é que muitas imagens virais compartilhadas na época foram editadas digitalmente para substituir Osaka Flu por coronavírus, o que ajudou a alimentar a falsa ideia de que a série havia previsto especificamente a Covid-19. Então é isso por hoje. Se você gostou, deixa o like e se inscreve. Um beijão e até amanhã!